Olá, e nossas boas-vindas a mais um episódio da terceira temporada do Community Playbook, o seu podcast que traz aplicações reais e futuras de comunidades. E nessa temporada a gente focando cada vez mais em cases, em trazer experiências práticas de pessoas reais, empresas reais e como elas desenvolveram suas comunidades e quais resultados estão tendo com isso. Eu sou o Caio Matos, um dos hosts aqui do podcast, estou junto com a Jen hoje. Olá, Tudo bora bem, Jen? gravar, tudo muito bem. Hoje estamos todos na paleta, Todos na todos na paleta. paleta. E quem temos de convidado hoje? Ai, Conta pra temos nós. um amigo de anos, estou muito feliz de trazer esse convidado super especial, Andrei Golfeto. Bom, nem lembro de onde a gente começou tudo, né, talvez de Ace, mas Da Ace Bossa Nova, Ace foi lá mesmo. Bossa, que poderia contar 45.000 cases de comunidade, de Cubo, iFood, Ace, do Magic, que pra mim é uma das histórias mais Hum, interessantes, mas hoje veio, né, falar com a gente como gerente de comunidade Inception na equipe de relações com desenvolvedores da NVIDIA América Latina. No programa apoia mais de 1.300 startups. o número do PR público aprovado é 1.300. É isso. Impulsionando IA, né, e ajudando esse pessoal com os desafios do crescimento. Bem-vindo, Andrei. Estou muito feliz de você conseguir estar aqui com a gente. Não, super obrigado, Edinha. Acho que a gente se conheceu em algum dos eventos de Community Manager. Possivelmente. Era muito legal aqueles eventos, porque a gente começa a trabalhar com comunidade e não se dá conta de como estruturar, só vai no flow. E eu acho que naquela época, acho que era 2018, não tinha tanto assim boas práticas de comunidade. Então era até mais fácil você fazer iniciativas porque não era tão saturado, né? E na Ace eu comecei trabalhando com programas corporativos, como por exemplo um que foi muito legal foi o Boost Lab do BTG Pactual, mas depois a Ace fechou um projeto grande com a AWS e a gente estava criando uma plataforma de aceleração online para fazer conteúdo para as startups. E aí eu acho que alguém Eu conectou a lembro Ace, a desse Bossa, dia. e a gente fez um benchmark, era para durar 1 hora, durou quase umas 3 e foi super Lembrei. legal Nossa, mesmo. sua memória tá melhor que a minha. Eu Não, lembrei da foi gente bem sentada, bacana. de você me mostrando um MVP, assim, né? Foi minha primeira experiência com tecnologia, porque até então eu tinha trabalhado mais com projetos, e para essa plataforma da Ace, a gente tinha uma equipe de desenvolvedor. Quem tinha começado ela foi o Felipe Collins, que ele tinha toda uma visão bem legal de marketing, conteúdo. Olha isso. Aí tinha o Sullivan, que era o CTO da Ace, também era bem bacana. E tinha um desenvolvedor que chamava Lucas, que a gente brincava que era tipo o Neymar, na época brilhante. Só que eu acho que é o Neymar inverso, porque agora ele tá muito melhor, não tá Neymar mais em fim ficou. de carreira. Na época ele era meio. Dava um pouquinho de trabalho, mas ainda assim era brilhante. E foi muito legal tentar trabalhar com tecnologia para escalar uma comunidade também. Foi dessa época que a gente se conheceu e desde então mantivemos o contato aí, né? Ao longo desses 8 anos. Firmes e fortes. Boa, e já que você tá nessa trilha já de contar, né, do início das comunidades e tal, a gente sempre gosta de começar também, né, já que a gente tá nesse processo de te apresentar para quem ainda não te conhece, queria que você contasse um pouco da sua trajetória, né, como que você começou a sua jornada com comunidades e como ela tem sido até aqui, até chegar na NVIDIA, que é o case que a gente vai focar um pouco mais hoje. Legal. Não, bacana. Eu sou formado em administração pela Unesp e o meu primeiro contato com comunidade, sem saber na época, mas foi por meio do projeto de extensão de empresa júnior. É, Na Unesp é uma universidade bem interessante porque ela tem mais de 20 campos espalhados por todo o estado de São Paulo, então tem uma capilaridade imensa. Uhum. É, Era bem trabalhoso viajar São Paulo inteiro, mas, putz, na época da faculdade super Ah, era gostoso, né? divertido, né? Conhecer Pegar um gente. ônibus. Era. O pessoal chamava pra muita festa, mas eu nunca fui de ir muito em festa. Gostava de organizar a festa, não Aham. de ir. E aí entrei na empresa Júnior, fui abduzido por isso. Para quem não conhece, já foi bem, acho que mais conhecido, mas a empresa Júnior é uma organização estudantil universitária, voluntário, onde os alunos se juntam para aplicar a teoria na prática, por meio de projetos que eles vendem para as empresas da região, geralmente Uhum. pequenas e médias empresas. Então, uma empresa júnior de administração vai fazer consultoria em finanças, marketing, RH, logística e todas as áreas administrativas, mas pode ter empresa júnior de
farmácia, pode ter empresa júnior de engenharia civil, empresa júnior de educação física. Uhum. E isso que era legal da Unesp, como putz, são quase 100 cursos, tinha empresas júniores de quase todas as áreas, eram umas 60 empresas juniores nesses 20 campos, e depois que eu fui presidente da empresa júnior de administração na Unesp, eh, eu acabei entrando na organização que cuidava de todas as empresas juniores, em parceria com a Pró-Reitoria da Unesp. E aí a gente fazia muitas estratégias de comunidade naquela época, né? Uma primeira iniciativa que a gente fazia era chegar nas empresas juniores e aplicar um diagnóstico. Basicamente entender quais eram os desafios de gestão de pessoas, de vendas, como era a qualidade dos projetos, como que era a gestão financeira, esses aspectos, assim, administrativos. A gente mapeou, fez um diagnóstico em todas as empresas juniores, conseguiu saber o que que elas estavam precisando, o que que elas queriam, e isso dava muito insumo para montar um planejamento maior de eventos, ações que a gente fazia para conectar elas com mentores. O que era legal das empresas juniores, que eu acho que o mercado tem feito isso cada vez mais, é a cultura de benchmark. Então, o pessoal sempre ia muito conversar um com o outro. Quando a Uhum. gente tinha as referências, a gente colocava. E os eventos eram 100% com cases das principais empresas juniores, com as outras também. Na época, o WhatsApp não era tão popular, mas os grupos de Facebook funcionavam muito Muito bem, né, legal. para Sim. comunicação assíncrona. Isso acho que para tudo, né? Quem estudou, fez faculdade nessa época, era bem bacana. Então, esse foi o meu primeiro contato, assim, com esse universo. E algo também, como era uma organização voluntária, os projetos têm um valor muito abaixo de mercado. E aí a gente precisava pegar patrocínio também para conseguir manter as operações. Por mais que Uhum. ninguém ganhava nada, fazer eventos para 3, 4 mil pessoas tem um custo alto envolvido, né? Então, a gente viu que na época, era muito comum os programas de atração de talentos, os programas de trainee, estágio. Hoje deu uma boa baixada. Acho que o mercado está fazendo mais programas de formação de tecnologia e investindo mais em programas de diversidade do que programas trainees para atrair alunos de top Uhum. universidades. Uhum. Mas naquela época, a gente montou uma proposta de valor para ajudar as grandes empresas a atrair esses talentos. Então, como as empresas queriam fortalecer a sua marca empregadora, elas patrocinavam os eventos, a gente colocava os executivos para estar palestrando nesses eventos. Ele tinha que ensinar algum tema, podia ser cultura, podia ser vendas, qualquer coisa que fosse prática para a empresa júnior, e por meio desse conteúdo, os jovens, os universitários ficavam, putz, que legal, quero trabalhar nessa empresa também. Então, na época, depois eu segui carreira nesse movimento, eu fui para a Federação de São Paulo, que é a FEGESP, depois fui presidente da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira. Eu fiquei, até hoje foi minha maior experiência profissional, porque eu fiquei aproximadamente 6 anos nesse projeto de extensão, trabalhando voluntariamente. Minha avó até chorava achando que eu era desempregado, mas me ajudou muito. Quando eu cheguei no mercado, eu fui estagiário na ACE durante Aham. 3 meses. Aham. Depois eu já fui promovido e já era responsável por projetos como o do BTG Pactual, do Boostlab, a plataforma com a AWS e uma série de outras coisas. Mas acho que pensar também qual que é o grande recurso atrativo que a sua comunidade tem, que potenciais parceiros podem entrar apoiando, foi algo bem, bem interessante também. Então, essa foi a minha primeira experiência mais focada com comunidades, que eu acho que deu todo o embasamento para a sequência da minha trajetória. Acho que aprender a atender, né, as grandes empresas, se relacionar com os patrocinadores, Uhum. eventos é um ritual muito forte, né? Super. Hoje a gente faz eventos de olhos fechados, né? Uhum. Todos dão alguma coisa errada, mas a gente faz, né? Você já se prepara para tudo. A gente estava até falando antes, né? Tem muita coisa de marketing relacionada à comunidade, né? Então, comunicação, você se comunicar com os membros, seja e-mail ou qualquer outra estratégia que você fazia, pode ser, né? Na Ace, o WhatsApp já estava começando a ter uma Antes. crescida, mas acho que ainda não era Uhum. tão como uns grupos Uhum. de WhatsApp, né? Então, ainda assim, a gente trabalhava muito com
com alguns fóruns, com uns e-mails, Slack estava começando a ter Uhum. uma adesão Era boa forte. também, então foi bem legal também. Muito bom. Assim, eu acho que nessa experiência, né, de como presidente, acho que é um dos maiores desafios quando eu olho para um cenário desse, você como community, é pegar esses patrocinadores, né? Hoje é um grande desafio para as comunidades orgânicas e para as comunidades abertas a gente ter um financiamento, né? Como que a gente busca parceiros, como a gente, o case da Camila, né? Que Uhum. a Camila e a Letícia vieram aqui falar do Gema, como elas buscam esses parceiros para fazerem os eventos, então, esse te deu um embasamento bom comercial Uhum. também, né? Os De negociação, patrocínios, habilidades e táticas de negociação. é, o, como eu fiquei em 3 organizações estudantis do mesmo movimento, só eram de uma escala maior, né? Um era da universidade, aí teve o do estado e teve o nacional. O que me ajudou muito a captar os patrocínios é porque os nãos que eu tomava, por exemplo, na Unesp, no outro ano, quando eu era gestor da estadual, eu ia nos mesmos contatos da Unesp, só que a pessoa já me conhecia, já confiava e já sabia que tinha um histórico. E eu Uhum. acho que esse é um insight legal. Muitas vezes as oportunidades que a gente vai fechar mais fácil de patrocínio já são com contatos prévios. Tipo, a chance de eu fechar alguma coisa com a Comum, com a Comum, porque eu já conheço a Jen, já tenho contato, já confio no trabalho, é muito grande. Uhum. Então, esse histórico já ajuda. E aí, quando eu estava na Federação de São Paulo, na FEGESP, a maioria dos que eu não fechei, eu fechei no outro ano quando eu estava na Uhum. Brasil Júnior. Então, você vai acumulando e levando. Mas o que eu acho que ajudava muito as empresas patrocinarem, tem alguns elementos. E agora, como eu estou um pouco mais do outro lado da mesa, eu não procuro mais tanto patrocínio, as comunidades que vêm atrás para pegar patrocínios conosco, é, tem um ponto muito importante que é o conhecimento da sua comunidade. Então, Uhum. tem muita comunidade que as pessoas não têm muita propriedade do quem são os membros dessa comunidade, de onde vieram, qual que é o perfil. Às vezes a pessoa traz um número, a gente tem uma comunidade com 3.000 pessoas, mas você não sabe o engajamento, o faturamento, o perfil, o setor, o tipo de tecnologia que ela trabalha. Então, ainda mais agora numa Big Tech, quando chega alguma comunidade, a gente já quer saber quais são os workloads, os tipos de tecnologia que aquela comunidade trabalha. É visão computacional, é robótica, é AI generativa, da onde que vem aquela cidade? Então, quais são aquela comunidade? Quais são os centros de ensino que estão um pouco ali por trás? Pô, as pessoas vieram da Universidade de São Paulo, vieram da Federal de tal lugar, vieram disso, disso, disso. E ter esse conhecimento, essa propriedade da sua comunidade vai fazer você ter muito mais organização, Uhum. que é um outro ponto, né? Geralmente, você precisa de uma boa antecedência para começar o contato, a pessoa te conhecer, a pessoa vai ter que ter alguma experiência com a sua comunidade antes de já pegar e patrocinar. Então, minimamente, se eu já fui em um evento de vocês e sei que é uma comunidade boa e ativa, numa próxima oportunidade que vocês vierem, muitas vezes a gente não vai nem precisar de uma reunião para entender. Uhum. Agora, se chega uma oportunidade, putz, para 2 semanas, você já tem meio que um cronograma no Uhum. mundo corporativo fechado, você não consegue encaixar. Então, eu acho que o pessoal hoje em dia tem perdido um pouco esse trabalho de conhecer bem a sua comunidade, organizar bem as informações, e até pensar quais contrapartidas interessantes você pode dar para uma grande empresa. Às vezes os eventos, as comunidades de desenvolvedores chegam até nós e elas nem perguntam quais são seus principais objetivos na reunião, na região. Então, você minimamente tem que saber o que que a pessoa está procurando. Porque, assim, do ponto para algumas empresas pode ser interessante a questão da exposição ou ativação Da da marca. marca. Dependendo de algumas big techs, não tem. A AWS putz, líder de mercado. Você pensou nuvem, você pensa na AWS. Quase Uhum. todas as outras big techs vão ser líder em alguma categoria, em alguma coisa. Então, a a ativação de marca para uma empresa dessa não vai ser tão relevante. Agora, o que vai ser relevante pode ser a experiência com os membros, você levar um especialista seu para compartilhar algum conhecimento que a empresa possui, você planejar algum benefício que pode ajudar aquela comunidade de uma forma exclusiva, é uma outra via interessante. Então, acho que tudo isso vai ajudando, mas
eu me recordo de nunca ter estudado sobre vendas. Sempre eu tentei ter um conhecimento muito bom da comunidade que eu estava representando e ser alguém que representa aquela comunidade para outra pessoa, que aí Uhum. minimamente a pessoa vai confiar em você e sendo com antecedência, com bom planejamento, fica muito mais fácil de você fechar aquele patrocínio, né? Aí Uhum. ele falando que não gosta de marketing, você acabou de falar que tinha seu preço, os 4 P's, preço, prazo, promoção e produtos. Quase isso. Aí, ó, você não gostava de marketing. Natural, é natural. É É natural, a Quase gente nem isso. percebe. Total. Mas muito legal, assim, porque eu acho que era uma coisa que eu queria abordar, né, de forma mais cross, porque é muito desafiador a gente buscar esses benefícios, patrocinadores e parceiros, né, para a Uhum. comunidade. Que hoje eu acho que a competição tá muito alta. Tá todo mundo procurando patrocínio para sua comunidade. Então, você tem que pensar o seu diferencial. E outra coisa muito importante é a história que você está Uhum. contando, né? Por que a gente vai fazer isso? Por que nessa época? E aquelas coisas, por que você vai fazer nesse local? Por que você vai chamar esse público? Quem vão ser os speakers? Então, o conjunto da obra que acaba impressionando e tem que criar aquela escassez, né? No nosso caso, da NVIDIA, a gente acaba muito indo quando algum grande cliente nosso já está envolvido. Uhum. Então, se é um evento que já tem a Microsoft, que já tem a Oracle, que já tem o Google, que já tem a Amazon, já é uma chance muito maior da gente entrar, porque já tem um grande parceiro nosso Sim. envolvido também, né? Então, isso Já é uma também chancela, ajuda né? você a ter um âncora, né? Legal, muito bom. Acho que aí pra gente, vou até pegar esse gancho, né, porque agora você tá do outro lado, né, da moeda ali, agora ele patrocina comunidades e é abordado todo o tempo, mas a NVIDIA não, está sendo, né, está em alta junto com todas essas questões de IA, tecnologia, e quando a gente foi conversar, né, eu falei: "Gente, qual comunidade que o Andrei tá gerenciando na NVIDIA?". Só buscando Uhum. comunidades públicas de NVIDIA, eu achei mais de 10, achei de desenvolvedor, de pesquisa, só de founder, de networking, tem até depois a gente pode deixar, que tem um link só, assim, de comunidades NVIDIA. Uhum. E eu queria começar pra gente, né, entrar e pisar em NVIDIA agora, como que essa estratégia, essa cultura de comunidades como um todo é trabalhada internamente dentro da empresa, né? Porque assim, eles patrocinam várias comunidades, eles criam várias comunidades, o programa tem comunidades, imagino que tem uma cultura interna que estimule essa visão de comunidade, de ângulos diferentes. Uhum. Queria começar por aí. Não, isso é verdade. Quase todo mundo que trabalha na empresa tem que ter já tem que vir com essa cultura aberta de colaboração, e ecossistema, porque para quase todos os públicos a gente usa alguma estratégia de comunidade em maior ou menor escala. Isso surgiu muito por conta da cultura da empresa. A NVIDIA sempre foi uma empresa que trabalhou via os parceiros. Então, às vezes o pessoal pergunta, né, qual que é o grande diferencial da NVIDIA? Talvez não exista um ponto isolado, mas você nunca compra nada direto da NVIDIA, mas você compra a NVIDIA em todos os lugares. Então, todo acesso às tecnologias da NVIDIA é via algum parceiro. Então, Uhum. isso já nasce da cultura de que a gente precisa dos outros para crescer também. E a NVIDIA hoje está numa posição que é uma das poucas, ou talvez uma das únicas, Big Techs que trabalha com todas as outras Big Techs também. Isso coloca a gente numa posição muito boa. E quando os pesquisadores começaram a utilizar as GPUs da NVIDIA, que hoje são o nosso principal produto, em 2012, para algoritmos de visão computacional em redes neurais, a gente viu que a comunidade acadêmica ia ter uma relevância muito importante no crescimento da AI moderna. Depois dessa geração toda de algoritmos de visão computacional, redes neurais, e aí a NVIDIA começou a apoiar várias universidades, vários pesquisadores e desenvolvedores ao redor do mundo a usar melhor as tecnologias da NVIDIA. Uhum. A gente criou uma arquitetura de programação que permite você usar essa infraestrutura, as GPUs da NVIDIA, para outros fins que não a computação gráfica. Então, hoje você consegue usar toda a plataforma da NVIDIA para algoritmos de recomendação, para algoritmos antifraude, para processamento de linguagem natural, para treinamento de robótica, para visão computacional, nos mais diversos setores. Então, são quase 20 setores
mais de 30 tipos de tecnologia, você multiplica tudo isso e faz vezes todos os nossos principais distribuidores, você vai ter quase 900 modelos de inteligência artificial e Uhum. workloads que você pode trabalhar. Só que quando você vai comparar o tamanho da NVIDIA com as outras grandes empresas de tecnologia, nós somos uma corporação que tem 30 mil funcionários. Então, a gente até brinca que é a menor, maior empresa de tecnologia. Então, se não fosse a estratégia de comunidades, ia ser impossível a gente chegar onde a Sobreviver. gente chegou. E a empresa já tem essa cultura muito forte de inovação aberta. Uhum. Começou com as universidades, aí já foi para os desenvolvedores. Hoje, a plataforma da NVIDIA é a preferência número um dos cientistas e dos desenvolvedores quando eles pensam em inteligência artificial. Isso ajudou muito. E aí, naturalmente, foi expandindo. A gente lançou um programa de parcerias com fundos de Venture Capital. A NVIDIA foi financiada por fundos de Venture Capital. E lá na Uhum. década de 90, a empresa quase quebrou umas 2 vezes. E se não fosse o investimento dos VCs, a gente não teria chegado aqui também. E a empresa criou um programa para apoiar os fundos também. Então, os fundos de Venture Capital que querem ter parcerias com a NVIDIA, eles conseguem se cadastrar no nosso programa. Também fica dentro do Inception. Só procurar NVIDIA Inception VC e você encontra. E aí a gente dá benefícios para o portfólio, a gente ajuda eles a encontrarem novas startups e faz uma série de parcerias como eventos, pesquisas, em conjunto com eles também. A gente fez um playbook em parceria com a Stella, bem legal, sobre como as Uhum. startups podem usar AI. A gente apoiou uma pesquisa do SaaSholic muito legal sobre benchmarks de AI na região. Então, são coisas que a gente vai fazendo com os fundos. Aí tem o próprio programa de startups que as empresas podem acessar para ter acesso aos treinamentos, ter acesso às recomendações personalizadas de tecnologias que elas podem usar. É um público mais de desenvolvedores. Eu estou gostando bastante porque o developer ele é bem pragmático e ele gosta de resolver, ele é movido por resolver desafios e em vez de te pedir uma reunião, ele te pede uma documentação. Então você consegue escalar muito o seu trabalho. Você não precisa gastar seu tempo de meia em meia hora ao longo de um dia. Aham. Você vai gastando link a link, fórum, moderação, mandando as coisas e eles gostam de mostrar que eles resolveram aquilo por conta própria também. Então a nossa persona é mais o pessoal que está nos bastidores de tecnologia da empresa e eles acessam o programa para ter acesso a esses créditos que a gente dá, seja em nuvem, nos principais provedores. Tem desconto para comprar os hardwares da NVIDIA também nas linhas profissionais. Aí só vale o adendo que são descontos para as linhas profissionais de AI. A gente não tem os descontos para a linha gamer, que é o que a maioria pede, para GeForce e tal. Essa área já foi muito relevante na NVIDIA, ainda é um negócio que a gente trata com muito carinho. Representava mais de 90% da nossa receita 5 anos atrás, mas hoje a empresa está bem focada nas operações de fábricas de AI, data center, AI soberana com área pública, com universidades e outras grandes empresas de tecnologia. E para essas linhas profissionais, a gente tem descontos que podem ir até 30% do valor para ajudar as startups a usarem melhor as nossas tecnologias também. Legal. Eu achei bem interessante uma coisa que você trouxe bem no começo dessa última fala, né? Sobre o fato da NVIDIA meio que vender os seus produtos através dos parceiros, né? Eu acho que essa é uma cultura. Eu, como uma pessoa que chegou nas comunidades através da inovação aberta e colaborativa, eu acho isso super legal, né? Que tem algumas empresas que têm esse DNA de cara justamente por conta disso, né? Que sem a colaboração entre as empresas, enfim, acho que é raro você ver uma empresa que monta um computador sozinho, né? Não acontece. É igual o caso da Embraer, por exemplo. Ninguém monta um avião sozinho, né? Mas voltando para esse caso, né, dos diferentes programas de comunidade que tem, para a gente começar a focar mais também agora na conversa, né, no Inception, né, que é um programa que, enfim, acho que você pode contar um pouco mais para a gente sobre o Inception diretamente, mas eu queria saber um pouco mais, né, enfim, o que ele é, o que ele faz e qual que é o principal perfil dos membros que estão lá hoje, né, qual que é a persona dos membros que estão dentro do Inception especificamente. Ah, legal, não, Vou bacana. até complementar a pergunta, né? Que você falou Uhum. dos líderes técnicos, pessoal que está mais na base, mas eu fiquei até para complementar, porque quando a gente entra no site, né, para cadastrar como programa, é startup.
Na minha época, quando a gente era startupeiro, quem cadastrava, por exemplo, era o CEO, né? Que fazia esse Uhum. programa todo de levantar coisa e se inscrever e não sei o quê. E você já foi falando ali que o pessoal hoje do programa, a comunidade, é mais de developers, né? Então, talvez com Uhum. CTO. Se a gente entendeu bem, né? E é essa persona, os CEOs e outras áreas, o CMO, não se envolvem hoje na comunidade do programa? Ah, ótima pergunta. Eu acho que a comunidade ter um público-alvo claro ajuda. Não tem impacto se um CEO de negócios aplicar ele não sendo técnico. A gente tem visto o interesse muito grande dos outros fundadores não técnicos aprenderem os bastidores da Uhum. tecnologia, porque é um ponto que está ficando cada vez mais democratizado e fácil de entender com as ferramentas que a gente tem hoje em dia. Eh, o Inception ele é um programa global, né, da NVIDIA, foi criado para ajudar startups e a gente começar uma parceria com elas. Então, o nosso objetivo é apoiar as grandes próximas empresas de tecnologia. A tese é que a maioria das grandes próximas empresas vão vir das startups. Então, ele é gratuito, é um programa flexível, fluxo contínuo, você aplica a qualquer momento, entra no site, faz a aplicação. Os critérios é o arroz com feijão, eu brinco. Então, tem que ter um time de developers, acima de uma pessoa já está valendo. Tem que ter um site público, com uma descrição do produto. Se a startup tiver em stealth mode, mas captou com um VC, faz parte de alguma incubadora da USP, veio muito bem recomendada, sei lá, por alguém que a gente é próximo, como vocês, a gente até libera se o site não tiver público, não tem problema. Tem que ter a incorporação legal, né? Então, CNPJ aqui do Brasil, e fundadores minimamente full-time, pelo menos uma pessoa full-time, já ter algum nível de receita, então não precisa ser muito, o mínimo possível. Se não tiver receita, mas tem usuário, captou investimento, a gente dá uma analisada no conjunto da Total. obra e viu se vem de algum parceiro do ecossistema. Uhum. Então, a gente tem uma parceria muito forte e grande também com o Caldeira, com o Porto Digital, com a Acate. Então, a startup colocou que faz parte desses hubs e Hubs. desses locais que a gente conhece, a gente acaba aceitando e ela entra no programa. Aí começa a nossa longa jornada com ela. A startup pode ficar até 10 anos no Inception. Então, é um prazo bem grande, mas é um prazo basicamente que dura um fundo de venture capital. Então, é até interessante o ciclo, porque tem gente que está desde quando o programa começou, Ela lançou. e a jornada das empresas tendem a ir evoluindo dentro das suas comunidades também, né? Então, o nosso primeiro objetivo é sempre ter uma boa cobertura nos mercados que a gente está inseridos. Então, hoje o Brasil já tem mais de 900 startups no Uhum. No programa. Inception, a gente acredita que é uma cobertura boa. Bom. A gente agora está priorizando bastante atrair startups no México. México deveria ser, no mínimo, metade do Brasil. Hoje, aproximadamente um terço. A gente tem também na Colômbia, uma comunidade que está crescendo bem. O Chile. Chile é até maior do que a Colômbia, é nosso segundo maior país. A Argentina tem um perfil de developer muito interessante, muito alto nível. A qualidade do desenvolvedor argentino é impressionante. São as principais regiões. Agora a gente está priorizando muito aumentar essa cobertura nesses países fora do Brasil. Uhum. Então tem essa questão de atrair os membros para o programa, o que é relativamente tranquilo quando a sua comunidade já é atrelada a uma marca muito forte. Então, questão da NVIDIA, geralmente, por percepção, quando eu converso, sei lá, das últimas 100 pessoas que eu conversei da NVIDIA, eu não me recordo de um detrator. E até a pessoa que era detratora sempre veio assim, nossa, cara, NVIDIA é muito legal, parabéns pelo trabalho de vocês. Já joguei, acho que conecta com o passado nostálgico Uhum. do adulto, e ele fala: jogava muito, não jogo mais, mas tenho aquilo e agora eu uso muito para as coisas de AI. E quando essa pessoa relatou mais uma dificuldade técnica, que eu passei algumas documentações, alguns SDKs da NVIDIA para a pessoa, ela conseguiu resolver e tá tudo certo. Foi o único caso que eu até falei assim, nossa, é a primeira pessoa que eu ouvi alguma certa Queixa. queixa com a NVIDIA, mas ainda assim a pessoa tinha o quê? Então, Uhum. quando você já tem uma marca forte,
essa conexão com as pessoas, o seu trabalho facilita muito. O que acontece é que muitas pessoas não conhecem às vezes, né? Então, putz, que legal, não sabia que a gente tinha um programa, que vocês tinham um programa de parcerias com startups. A gente tem um desafio que as startups que são grandes demais acham que o programa é só para startup pequena e as startups pequenas acham que o programa é só para as startups grandes. Esse é um baita dilema. Uhum. Como ele pega todos os estágios até 10 anos de empresa, a gente tem empresas que estão começando faz 2 anos, bem pequenininhas, que acabaram de sair da Antler, por exemplo. A Antler é um dos principais parceiros nossos aqui que indicam startups para a NVIDIA, até startups como o Pipefy, por exemplo, que esteve aqui também, é uma startup do programa. Então ele Uhum. é bem amplo. Esse é um desafio, quando você não tem um foco num estágio, porque às vezes acaba ficando todas as etapas. Quando a empresa ela entra, depois dessa etapa, a primeira coisa que a gente trabalha é um pilar que a gente chama explore a sua oportunidade em AI. Então, a Uhum. gente ajuda as empresas a trabalharem melhor com inteligência artificial. Como a gente faz isso? Recomendando quais são as tecnologias da NVIDIA de forma personalizada para aquela startup. A gente tem um sistema de recomendação quando a startup entra com o domínio da startup, eu já tenho um sistema que extrai as informações do site, por isso que é obrigatório ter um site público com as informações. Esse sistema já identifica o setor. Com a identificação do setor, eu já puxo os benchmarks globais. É, com os benchmarks globais, eu já consigo saber quais são os workloads que aquele setor mais trabalha. Então, é AI generativa, é visão computacional, é robótica. Com o setor e com os workloads, eu já consigo saber qual infraestrutura ele deveria estar utilizando, quais são os modelos. Então, putz, é um algoritmo mais determinístico. Talvez com uma Ampere, a arquitetura Ampere, que foi a nossa antepenúltima, eu consiga atender bem esse caso. Ele começou a ter alguns workloads de AI generativa. Putz, interessante. Talvez as arquiteturas Hoppers, que são hoje as mais modernas, acessíveis, disponíveis para as startups, já vai cumprir bem. Putz, é uma startup produzindo, treinando com inferência na ponta e AI generativa, já vai ter que ir para umas arquiteturas mais parrudas, a Blackwell, que é a nossa hoje mais de ponta também. Só que a infra pela infra, a gente brinca que as GPUs sem as nossas ferramentas de desenvolvedores só são um aquecedor ineficiente. Uhum. É, Hoje em dia, nos últimos 10 anos, a NVIDIA conseguiu ter uma eficiência para os data centers mais de 1000 vezes em performance energética. E basicamente isso acontece porque a gente cria várias bibliotecas e ferramentas que permitem às empresas e os desenvolvedores a usar melhor as nossas GPUs. Então, por exemplo, é uma startup que trabalha com visão computacional. Câmeras, imagens, fotos, vídeos. A gente tem um SDK que chama DeepStream, que ele vai ajudar você a processar esses dados melhor numa GPU e ter economias de 50%, 60%, 80%, dependendo dos casos, no consumo daquela GPU também. Esse é um exemplo dentro dos 900 que a gente tem também. Então, se é uma startup de varejo, a gente tem um SDK que chama Merlin, que ele ajuda a desenvolver algoritmos e engines de recomendação. Uhum. Se é uma fintech, a gente tem um SDK que ajuda a analisar comportamentos suspeitos e trabalha com desenvolvimento de algoritmos para antifraude. Se é uma startup industrial, a gente tem um SDK chamado Isaac Lab, que é para treinamento de robótica, que já parte com vários modelos pré-treinados. Então, o primeiro desafio que a gente faz, que é o mais tranquilo, que a gente já, apesar de ser 900, a gente tem tudo na vida tem o Pareto, tem quais são Exatamente. os principais, a gente recomenda, e aí passa para os desenvolvedores. Quando o pessoal já compra bem a ideia, eles já passam a usar. E beleza. Só que para usar isso, a gente dá os créditos em nuvem, então ele pode escolher o provedor de preferência dele, seja AWS, GCP ou Azure, então a startup acaba escolhendo. Tem uma tendência muito grande hoje de multi-cloud, acaba rodando um workload um pouquinho em cada um. A gente dá os descontos para comprar os hardwares e a gente dá os créditos para fazer os treinamentos gratuitos. Então, a gente tem formações e certificações em todos esses workloads, em todas essas indústrias. Então, para o Uhum. time de desenvolvedor também tirar certificações e ter os treinamentos para ele saber como utilizar melhor as tecnologias da NVIDIA, é uma das nossas principais apostas. Uhum. Tem um mecanismo de suporte de comunidade que é o fórum,
que eu achei bizarro, eu não botei fé quando eu entrei. Como assim? Tem um fórum, o pessoal usa fórum, mas desenvolvedor gosta muito, é Uhum. muito Pessoal de colaborativo Funciona tecnologia, bem. muito de fórum. O fórum de desenvolvedores da NVIDIA é uma maravilha. Em menos de 24 horas, para qualquer pergunta cabulosa, alguém vai lá, responde, ajuda. O nosso próprio time é muito ativo também. E aí, depois que a startup entrou, depois que ela usou bem as nossas tecnologias, usou bem esses nossos principais recursos, aí a gente começa a fazer várias parcerias comerciais com elas. Então, a gente conecta as startups com os nossos clientes enterprise, as grandes empresas. Então, a gente tem grandes clientes como a Petrobras, por exemplo, a gente conecta muitas startups com a Petrobras. A gente tem parceria com os fundos de venture capital, então as startups que vão se destacando, a gente vai conectando com os VCs. Tem um Rodadas, né? podcast da NVIDIA que chama Vem Aí no YouTube. Tem uma playlist técnica que chama Explica Aí, que a gente traz os especialistas para dar introduções desses conteúdos também. Então, geralmente, essa é um pouco da jornada. Hoje, eu estou bem mais focado em fazer o pessoal usar melhor as nossas tecnologias, porque em termos de atração ele cresce bem orgânico pela indicação dos membros, já tem um pool legal, e quando eu estou precisando bater alguma meta de mais startups, um e-mail que eu mando falando, pessoal, estou precisando de startups na área da saúde, esse não foi um exemplo tão bom, porque a área da saúde é a área que a gente mais tem Eu startups hoje imagino. aqui na região. Programa, né? Tem até uma apresentação da NVIDIA para Health Techs incrível. Se tiver alguma Health Tech, alguém da área da saúde, me manda uma mensagem no LinkedIn que eu compartilho. A apresentação é incrível. Mas às vezes eu peço startups para o setor de energia, que é uma área muito relevante e não tem tanta startup madura. E, cara, esses pedidos que você faz de ajuda para a comunidade, quando você gera muito valor para os membros passam a te ajudar a indicar e cresce de boa. Agora, usar as tecnologias é o que eu tenho mais priorizado, fazer os eventos e as campanhas de marketing. E o meu papel é bem one-to-many, então tem que ser estratégias escaláveis para atender essa comunidade, né? Full time para o Inception tem só eu para a América Latina. Tem o Jomar do nosso time também, que é o gerente sênior de relacionamento com desenvolvedores. Ele acaba cuidando das principais, das maiores startups, como a Neo Space, a Wired Labs, a BioFi, Pipefy, Traction, essas startups mais maduras o Jomar cuida, mas ele também tem uma série de outras atribuições, como parcerias com universidades, agentes públicos, e acaba ficando meio período ali pro Inception também. Então, como 1.300 startups, se você não usar estratégias de community, one-to-many, eventos, marketing, conectar os membros. Quando uma startup me pede uma reunião, eu já tento pegar qual que é o desafio, já jogo no nosso sistema, já mapeio se está usando ou não, se já usou os benefícios ou não, e eu tendo a preferir sempre indicar uma outra startup para ajudar essa startup do que eu. Porque aí você faz a própria comunidade ser protagonista, e quando você chama um membro para te ajudar na sua comunidade, aquele membro começa a ter um engajamento muito maior com você, porque ele começa a se sentir dono, um parceiro, um embaixador, e ele passa a levar a sua palavra para todos os outros também. E aí, quando aquele membro ele também teve ajuda de outro membro, ele sabe que em um dado momento ele vai ter que ter esse give back também. Então, eu tento priorizar muito essas conexões entre os membros do mesmo setor, e eu gosto muito de botar competidor também, porque aí já desarma. E, cara, startups, eu brinco, às vezes é o único setor que o pessoal não é tão colaborativo. A minha esposa, ela tem supermercado. E, cara, os donos de supermercados estão todos lá nas suas associações, conferências, fazendo reunião, combinando. Até brinco às vezes que são os cartéis dos preços, zoando de forma pejorativa ela. Mas eles estão colaborando. E às vezes startup, quando um vê um competindo, se você for pensar o grau de adoção tecnológica no mercado, ainda é muito baixo. Então tem oportunidade ainda para todo o mercado se digitalizar. Eu sempre parto da premissa que tem espaço para toda startup crescer ainda, porque ainda tem muita coisa para ser transformada digitalmente. Então, adoro conectar a startup que é competidora, já desarmo, já fala que os dois são os parceiros, fala, cara, quer mais relação com competidores do que a NVIDIA, tá todas as Big Techs tentando fazer nossas coisas e por aí vai, e a gente colabora e apoia todos também. Então, é uma cultura que a gente tenta mudar um pouco no mercado também. Legal. Bom, como a gente é do mercado de startups, para mim é muito claro, né? Tudo isso que você foi falando. O programa, assim como os programas de aceleração lá atrás, já nascem com uma comunidade, os fundos já têm suas comunidades como portfólio. Exato.
Achei interessante você trazer, cara, uma coisa que a gente perguntado, não imaginava, né? Mas validou. Não é um desafio trazer novos membros, novos startups, né? A Para magia de uma grande a marca por magia trás de da e uma comunidade. grande rede, né? Eu É, mando Uhum. aqui um e-mail, o pessoal indica, então tá funcionando bem. Imagina o funil de trazer essas pessoas. Você está olhando muito para os líderes de tecnologia, né? E fazendo essas pontes, e eles funcionam muito bem como com fóruns. E eu achei interessante que a jornada que você fica com ele é muito tempo. Isso eu não sabia, né? Uhum. Porque os programas geralmente são 3 meses, 6 meses, um ano no máximo. Então, acho que eu queria perguntar agora, principalmente considerando essa jornada tão longa de 10 anos, é, quando começou o programa, eu imagino que era numa Uhum. estrutura. Faz quanto tempo que o programa 10 existe? anos, Já 10 existe há 10 anos. anos. Então, a Completou agora o primeira primeiro jornada, ciclo. legal, Começamos a graduar os primeiros membros. muito bom. Então, eu imagino que quando começou lá atrás, devia ser Hum, rituais diferentes, com benefícios certeza. diferentes, e a coisa foi crescendo. Eu imagino que tenha tido um tipo de participação desses membros na definição dos novos rituais, das novas estruturas. Você consegue trazer para a gente se teve essa participação, igual você falou, né? Um membro que eu conecto, ele tem que trazer um give back depois, e a gente vê isso muito no ciclo de identidade do membro, né? O uhum. pessoal entra, fica ali mais na fase de identidade, entendendo o que é a comunidade, depois ele participa, depois ele retribui, Uhum. né? Então, eu imagino que 10 anos tendo esse programa rodando, e esses líderes fazendo toda essa jornada do ciclo, né, de identidade desse membro e participando ativamente na comunidade do programa, imagino que eles foram guiando, né? Não, esse programa, esse negócio aqui não é legal, vamos mudar para esse lugar. Esse talk não faz sentido. Teve muito essa contribuição em construir essa comunidade ao longo dos 10 Uhum. anos, ou a NVIDIA foi lá e top-down é desse jeito? Não, bem bacana. Uma das frentes da nossa área na empresa é trazer feedbacks do mercado. O que que o mercado está falando das nossas tecnologias? E, inicialmente, a gente prioriza esse público técnico porque é quem vai executar a adoção das nossas tecnologias. Na jornada depois, quando a startup já tem um bom uso das nossas tecnologias, tem uma evolução natural da persona que a gente vai priorizar, porque aí eventualmente vai ser mais o CEO de negócios, os porta-vozes, as pessoas de marketing. Então, ele acaba tendo que essas duas fases distintas. Para a startup que está crescendo muito, se ela não. Se ela trabalha com AI de forma intensiva, é quase impossível ela não usar uma outra coisinha da NVIDIA. Mas, por vezes, a startup já tem uma demanda técnica muito grande no curto prazo, porque captou investimento, cresceu, tá um caos, tem um monte de coisa para priorizar. O próprio time está se reinventando com esse monte de ferramentas que estão surgindo de vibe coding, de copilots para codar e por aí vai. E muitas vezes eles não vão conseguir implementar as nossas tecnologias no curto prazo, isso no horizonte de 3 a 6 meses. Hum. Então, eu já tento criar essa classificação de quando eu vou trabalhar com esse membro. Eu boto 3 etapas bem simples, de now, next e later. Geralmente são ciclos semestrais que eu vou atualizando. Tenho tudo isso daí num CRM que funciona. No começo foi meio dolorido começar a trabalhar com Salesforce, mas foi a primeira comunidade que eu tive acesso a um CRM de ponta. Legal. E Isso é e importante. isso faz muita diferença, muita, porque todos os programas que eu tinha trabalhado no ecossistema até então, eles rodavam em cima de planilhas ou no máximo Airtable. E você ir para um CRM é um outro patamar de relacionamento, de centralização, é muito mais dolorido, mas acho que essa é uma das principais vantagens que eu gosto do programa do Inception e da NVIDIA, é que a gente tem 2 pessoas no nosso time que estão desde o começo, lá no HQ da NVIDIA, que são as 2 meninas, elas criaram todo o fundacional do nosso CRM. Bom. Então, o CRM foi passando por constantes evoluções, conforme as prioridades do programa, e hoje ele ajuda muito a centralizar as informações. E aí eu tenho essa noção de quando eu vou trabalhar a adoção da tecnologia da NVIDIA naquela startup, sem encher o saco daquele membro. Eu tenho esse princípio também que eu trago comigo. Cara, a comunidade não pode ser um porre para ninguém. Então, o meu papel quando eu converso com a startup
é sempre tentar entender a visão de futuro dela, para onde vocês estão indo, e tentar passar as coisas mais disruptivas que a NVIDIA tem acompanhado. A NVIDIA tem 4 grandes ondas de inteligência artificial a partir de 2012, que quando os cientistas descobriram como usar as placas de vídeo para visão computacional, trouxe à tona essa era da AI perceptiva, capturando os dados e o que está acontecendo naquele ambiente. E aí surgiram muitas startups de ciências de dados e visão computacional. A evolução disso foi a AI generativa, que agora já evoluiu para os agentes, que nada mais é do que a adoção da AI generativa no contexto enterprise. Então, tem muita startup que já consegue aplicar agentes para ganhar mais eficiência nas suas operações finais do produto, ou seja, para atividades de suporte como o atendimento. Então, implementar agentes é no-brainer, tipo, tranquilo, é um low-hanging fruit, e para usar agentes, se a startup utiliza as nossas tecnologias e roda em GPUs da NVIDIA, nós temos ferramentas que vão tornar muito mais eficiente e vão economizar o consumo daquela GPU em nuvem, ou vai permitir ele usar uma infra não tão moderna, mas otimizada, porque ele usou essas ferramentas. E aí, a economia de bolsa é um interesse próprio de toda a empresa, e geralmente os founders de negócios pressionam os founders técnicos para economizar cada vez mais ao longo da escala da startup no seu consumo de nuvem. E aí é que a gente entra muito bem. Só que nem sempre o time vai estar, assim, naquele momento para implementar aquelas coisas. Então eu tento capturar bem isso. E aí, a próxima grande onda que a NVIDIA acredita é a Physical AI, que é basicamente a integração do mundo físico com o mundo virtual, que envolve robótica, carros autônomos, veículos. A gente tem uma tese de que tudo que se locomove vai ser automatizado. Todas as pessoas vão ter alguma GPU virtual que vão ser os seus assistentes pessoais de AI generativa ou para tomar as decisões. Então, a gente tenta vender essa tese da Physical AI, a gente tem tecnologias para isso, não só de hardware, mas a gente tem, por exemplo, uma plataforma chamada Omniverse, que é uma plataforma para a criação de gêmeos digitais que acelera muito o ciclo de desenvolvimento e treinamento de robótica. Quando eu vejo minimamente uma startup de varejo, de logística, mobilidade, eu já vendo a ideia, a tese, cara, em algum momento vocês vão precisar trabalhar com gêmeos digitais para fazer simulação e acelerar o treinamento de Physical AI. Então, eu brinco que a gente já planta a sementinha 2 anos antes dela começar a utilizar aquilo, porque aí dá tempo deles se planejarem. Em algum momento, aquele CTO vai ser convidado para uma reunião de board com os investidores vão perguntar o que vem por aí. E o CTO vai falar, putz, a gente está conversando com a NVIDIA falou que o que vem por aí é essa questão da Physical AI, em algum momento a gente vai começar a olhar isso também. Então, eu tento ter esse roadmap para ir vendo quando trabalhar com os membros e vendo como dar os recursos. Quando ele já traz algum problema, putz, estou precisando de mais créditos em tal provedor, eu já tento fazer esse diagnóstico, deixar anotado no sistema e vamos para a próxima, ajudando as outras startups a cada vez mais ter adoção. Quando as startups fazem a adoção, aí eu pego essa minha matriz dos principais workloads para os principais setores e eu tento ter um grande case por workload e por setor para que esses cases inspirem novas startups a usarem aquelas tecnologias que eles já usaram nossas e se usufruíram também. Seja pelo nosso podcast, seja como speaker num evento ou seja como um blog post. São os 3 principais canais que eu utilizo para divulgar os cases da comunidade também. Hoje em dia a gente já conseguiu cobrir quase todos os setores e quase todos os workloads, a gente tem um grande case, e aí conforme a gente vê que a startup está se destacando, está evoluindo, a gente vai dando mais oportunidade. A comunidade tem que ter os seus grandes marcos, né? Então, o da NVIDIA é o GTC. O GTC é a nossa conferência anual para developers, acontece todo ano em março, em San José, onde tem o famoso keynote do nosso CEO, o Jensen, que traz os principais lançamentos. É um evento que vai ter todas as outras Big Techs, vai ter conteúdo por todos os tipos de tecnologia, por todos os setores, e aí a gente tenta levar startups para expor lá os principais cases. Tem o desafio de levar a gente aqui da região para lá, porque é um evento internacional, mas eu também boto isso, que uma startup que foi para o GTC já é uma startup de outro patamar, porque ela já entendeu o potencial das tecnologias da NVIDIA, já se conectou com a gente a nível global e já é um usuário mais engajado. E então,
para eu fazer os cases, geralmente, além de usar os benefícios, as coisas, já tem que ter ido para o GTC. Eu tento botar isso também, porque aí vai afunilando e você consegue fazendo ações para priorizar. Uhum. Outra coisa que eu gosto de ver é o engajamento também. Então, dado todos os touch points que a gente tem, os eventos, os benefícios, aí os benefícios tem muita Muitos. opção. Uhum. A abertura dos e-mails que a gente manda, que teve, o acesso ao portal que a gente tem para os developers, participação no fórum, tem lá toda a jornada. Vira e mexe quando surge uma oportunidade, demos um stand para vocês em um evento. Quem vocês querem convidar? Primeiro filtro que eu faço, SDKs da NVIDIA. Se a startup não usa nossos SDKs, ou seja, nossas tecnologias, eu já descarto. Por quê? Uhum. Não posso botar alguém Priorizar. para representar a gente que não usa as nossas tecnologias. Uhum. E às vezes eu fico impressionado no mercado, como tem alguns players, ou até mesmo startups que falam, quero ter uma parceria com a NVIDIA, mas, cara, não usa GPU nenhuma, não usa um SDK, então não tem nem como, porque esse é o nosso principal produto. Então, para ter minimamente uma parceria com a NVIDIA, você tem que ter esse uso. Então, eu faço esse primeiro filtro. E o segundo filtro que eu faço, que eu gosto muito, é esse engajamento. Uhum. Eu pego os membros menos engajados e geralmente tendo a convidar os menos engajados como uma forma de reativação e reaproximação. Uhum. É claro que se for um evento mega qualificado, muito alto nível, que eu não posso errar, aí eu vou nos que eu já confio. Uhum. Mas se, o cara já foi pro GTC, a startup já gravou um podcast, já tem um blog post, já é super conhecido nosso, já tá há 3, 5 anos no programa, eu não preciso mais ser tão próximo dessa pessoa, eu posso ir para uma próxima. Então eu gosto de democratizar as oportunidades e o nosso CRM ajuda muito nisso, você conseguir filtrar por engajamento quem tá ativo ou não, quem pode utilizar ou não. Às vezes a gente descobre, aí o organizador do evento vai chamar a startup e a pessoa fala que não tá mais na startup. Uhum. Aí geralmente é um recomeço, né? Você Opa. Cara, dificilmente alguém saiu de uma startup e vai fazer um handover ou uma cogestão com a outra pessoa sobre como era aquela comunidade. Uhum. Uhum. Aí eu reseto todo o relacionamento, Começa vamos de recomeçar, vamos chamar para o onboarding. Dependendo se for um workload, tem um fundo relevante investido, aí, vamos puxar uma reunião, vamos conversar, explicar todo o ecossistema. Uhum. E eu também gosto de dar muito lição de casa para startup. Então, quando a startup vai conversar comigo, se ela não sair no mínimo com uns 10 links, umas 10 referências e trabalho para os próximos 6 meses, eu nem marco a reunião. Então, eu gosto de marcar isso, porque aí exige também a pessoa sentar, olhar com Uhum. calma, e você cria essa cultura da pessoa se preparar e já vir para você mais direcionado, porque muitas vezes o trabalho de community, isso é muito legal, porque como o nosso time global tem mais de 30 pessoas no Inception no mundo inteiro, tem gente que está no Inception há 5, 7 anos, o pessoal já tem muita experiência para compartilhar, e eu cheguei achando que eu sabia tudo, e aí na primeira semana eu falei, meu Deus, como é que eu fui aprovado nesse processo seletivo? Eu não sei nada. E aí eu fui pegando as dicas dos meus colegas, marquei um onboarding com todos, fui pegando as boas práticas, e eles falaram, olha, grande parte de um community manager, se você gastar tirando muita dúvida de como os membros usam a comunidade, não criar uma cultura de que eles precisam... Você. Cara, tem um portal, tem as documentações, tem um onboarding, joga lição de casa para o pessoal para criar essa cultura de que, e funciona bem porque o desenvolvedor, ele gosta de seguir processo, ele gosta de seguir fluxo, gosta de pegar a documentação, e aí com o tempo você só vai copiando e colando isso para novos membros. Então, chegou alguém que fala, quero explorar melhor a parceria com a NVIDIA. Primeira coisa que eu faço é abrir o CRM e ver o engajamento da coisa. A pessoa fez a lição de casa e tá ok, aí beleza, vamos conversar, vou te ajudar pra caramba. Não fez a lição de casa e não usa, já abra geral, olha, nem consigo te ajudar porque vocês não usam nada, então vai isso e aquilo. E isso vai ajudando você a gerir uma comunidade grande também, né? Mas é um pouco do perfil. A cultura da NVIDIA é bem pragmática, muito direto ao ponto. E o fato de eu tocar essa comunidade sozinho faz você já naturalmente priorizar muita coisa na sua cabeça com quem compensa ou não, quais são as oportunidades e as coisas também. Mas o fato de você ter pares globais para tirar referências, pegar ajudas. Então é legal porque, se surge uma grande fintech aqui
fazendo tal coisa, eu digito no meu sistema, eu já acho uma fintech na Índia, já pergunto como que a pessoa, quem ajudou aquela pessoa aparece no meu sistema, já Uhum. pergunto o que que ela fez, o que que ela mandou, e aí você vai só polinizando, só vai pegando os cases que vão acontecendo, vai mandando ali, vai compartilhando, disseminando, e as coisas vão indo organicamente. Mas, cara, por ser 10 anos, não é sempre que você vai ter aquele membro super Ativo, engajado, engajado. né? Às vezes a Uhum. pessoa fica mais distante, às vezes mais próximos. Os membros novos vão estar com aquela empolgação, caramba, fechei, entrei Isso no mesmo. programa, meu, como é que eu uso, como é que eu exploro? Aí tem o choque de realidade, a hora que ele vê que não vai ser tão fácil usar Demora. as coisas, aí você vai trabalhando, vai colocando os cases, e assim você vai tocando ao longo do tempo, né? Legal. Muito bom. Se você me permitir, eu vou fazer um overview de tudo que você falou, porque ele foi respondendo todas as É, perguntas. eu já tava pensando nisso Ele foi aqui. fazendo, respondendo tudo. Então, assim, né, acho que você conseguiu trazer pra gente, o quanto a comunidade cresceu. A gente tá com são 1.300 startups, né. Uhum. Isso são quantos membros hoje? Ou são 1.300 membros, cada startup tem um membro São na comunidade? 1.300 startups, cada startup tem direito de ter até 5 desenvolvedores no Nossa, programa, legal. aí dá umas 5.000 pessoas. A gente tem uma base maior de developers, que são 300.000, que é um programa que aí é mais o Jomar Outra também que acaba cuidando, mas é um programa com uma pegada bem educacional, de Sim. marketing mais amplo. Mas aí eu, em específico, priorizo essas contas que são as startups formadas por esses developers. Legal. Você também trouxe os rituais, né, da comunidade, tem o showcase, os eventos, o fórum, o blog post, a newsletter, são rituais hoje que ficam com você, que toca tudo isso, as Muito parcerias, e-mail marketing. conexões. Nossa, Ah muito. lá, Eu falando. nem gosto de chamar e-mail marketing porque parece que já é pejorativo. Uhum. Eu É. gosto de escrever e-mails. Cara, eu não sei, acho que essa coisa de escrever e-mails eu sempre gostei ao longo da minha trajetória. E até hoje, quando eu encontro alguém, a forma número um que a pessoa me lembra, agora na NVIDIA, é os e-mails. Fala, Aham. nossa, eu recebo seus Vejo e-mails. todos os Aham. dias. Gosto, é legal, valeu por compartilhar. E eu gosto de mandar e-mails que a pessoa vê que, tipo, meu, não foi alguém de marketing que criou um puta de um template, aquela linguagem corporativa amarrada, não. O Andrei sentou, escreveu com calma o que que precisa, destacou os principais pontos e mandou ali. Aí a gente usa umas ferramentas para parecer que foi da minha caixa, né? Mas E vai. foi alguma outra plataforma. E quando a pessoa vê que foi alguém que mandou para ela e que existe alguém ali, tem um impacto muito Legal. grande também, né? Então, essa é uma outra estratégia que eu não comentei, mas ela é bem importante. Eu uso muito parcerias com o ecossistema, então eu gosto de cobrir bem, além dos fundos, as incubadoras, os Incubadoras. hubs, comunidades de developers ou comunidades regionais, Uhum. grandes empresas que têm um trabalho legal de inovação aberta, órgãos de players de mídia e uma série de outros players. Eu tenho uma planilha com tudo isso. E aí eu fiz uma reunião, conheci, eu vou pegando esses e-mails e os números e vou botando lá nessa minha planilha. E sempre que a NVIDIA tem algum evento, alguma coisa relevante, algum convite, alguma coisa que seja legal, eu mando para essa minha base de parceiros. Legal. E o fato de você começar a fomentar essa base de parceiros, organicamente os parceiros começam a te chamar para oportunidades. E o fato Uhum. deles te chamarem por oportunidades, eu, Andrei NVIDIA, nunca aceito. Mas eu sempre chamo um membro para me representar. Uhum. Então isso sempre vai escalando o trabalho. Você mandar oportunidades boas para os parceiros te devolvem oportunidades boas e você manda para os membros também. É uma outra atividade que eu priorizo bastante o meu tempo, Relacionamento. que é uma forma de conseguir atender essas 1.300 startups em escala também, né? Legal. Teve também, passou pelos indicadores de sucesso, né? Você olha engajamento, olha, essas pessoas estão usando os produtos da NVIDIA, tem esses benefícios para os membros, então, ambiente, vocês estão em fóruns, hoje tem algum outro canal que vocês estão usando para que esses membros conversem entre si, como Slack, WhatsApp, ou a gente está tudo no sistema de vocês, Do fórum. CRM, tudo no fórum? A gente usa muito e-mail. Eu particularmente adoro, não sei se é por conta da organização ou as otimizações que tem. Com certeza. A questão do um para muitos, né, que você tem falado, né? Você é o único community Exato, manager desse exato, pessoal todo, né? exato. O fórum de desenvolvedores que eu comentei é uma plataforma
da NVIDIA mesmo, e tem um Discord que é muito ativo. Eu, Uhum. particularmente, não participo, porque lá já tem muito especialista técnico Legal. que vai conseguir direcionar, mas o Da Discord NVIDIA. da NVIDIA é um Discord global, ele é Uhum. dividido por público, por setor, por tipo de tecnologia, por Que legal. região, e funciona muito bem o Discord da NVIDIA, é impressionante. Eu optei por não estar tão ativo nele, por conta de que a maioria das pessoas que participam e mandam coisas eram bem técnicas, Uhum. e aí a gente tem um canal oficial de suporte que é o fórum, que acaba sendo bem mais fácil para procurar o que já aconteceu e Sim. o que teve. Eu tô nesse momento de pensar se vai para o WhatsApp ou não, porque eu sei que é legal, mas como a NVIDIA está Legal. no centro de tudo, e os benefícios do programa são muito dinâmicos, e cada dia tem um modelo novo, eu tenho medo de virar aqueles grupos de condomínio. Se Sim. bem Sim. que, tipo, a NVIDIA tem muito Tá tão fãs, muito arrumadinho. head-overs, Tá tão mas bonitinho. acho que pelo menos para as startups que já usam as tecnologias, eu acho que compensa ter um grupo, porque aí você qualifica para membros mais engajados, Ok. Uhum. minimamente que eu já Isso da sua jornada, né? conheci, só que a partir do momento que você tem uma plataforma, um grupo, um canal desse, vai te demandar tempo de Mas... Uhum. gerenciamento. É algo que eu ainda não consegui pensar muito na minha cabeça, mas assim, historicamente sempre criei muito grupo de WhatsApp. Uhum. Acho que você moderando, tirando, excluindo, bloqueia, você vai indo, só que às vezes a gente fica um dia inteiro em eventos e fórum. Pode ser que Passou. estourou, teve alguma crise aí, você vai começar aquelas coisas, então eu É ainda não me raro, mas sinto, acontece com frequência. eu ainda não me sinto tão confortável em ter um grupo do WhatsApp, até porque aí você passa a ficar. Eu acho que assim, eu gosto de ser uma pessoa acessível. Eu Uhum. gosto de conversar com as pessoas, receber o contato, trocar. Só que quando vai pro WhatsApp, a pessoa esquece de fazer a lição de casa, de preparar direito, Uhum. aí te manda aquelas mensagens meio Oi, tudo bem? oi, tudo bem? E E aí pronto. não dá. Quando a pessoa senta para escrever um e-mail, minimamente ela vai ter que pensar melhor. É, É a mesma coisa com o fórum, né? exato, É menos exatamente. síncrono, talvez. Acho que essa é É. uma discussão que a gente tem há bastante Bastante tempo, tempo, né? com Eu certeza. gosto de estar disponível para a pessoa, só que Que ela também tem que como estar um volume preparada. pô, são 5.000 developers, não tem como um número ficar disponível para todo mundo, né? Você tem que Exatamente. Uhum. priorizar um ou outro, mas acho que em breve eu crio. Acho que o vírus de comunidade vai um dia dominar e fazer. Quando eu tiver um pouco mais de controle, clareza das coisas e tiver essas regrinhas aí, provavelmente a gente venha a fazer, mas por enquanto tá indo bem, então o time que mexe, a gente não. O time que tá ganhando, a A gente gente não, não não mexe. mexe, né? Boa. Bom, Eu queria aproveitar, Andrei, que você falou em algum momento, né, quando a gente estava conversando aqui com relação a quanto tempo o programa tem, ou quanto tempo as startups permanecem nesse programa, né? E você comentou que vocês estão graduando as primeiras agora, né? E eu acho que é uma oportunidade ótima da gente fazer uma pergunta que às vezes a gente não tem oportunidade, né? Mas eu acho que nesse tipo de comunidade é uma coisa que é super importante, porque a gente fala muito sobre o onboarding e a gente fala pouco sobre o offboarding, né? E aí eu queria Legal. saber um pouco de como está sendo esse processo, né, de vocês graduarem, ou seja, tem esse critério do tempo, que, né, passaram 10 anos, ok, vamos, né, tipo, encerrar essa jornada para essa startup. Eu queria saber mais ou menos como que vocês estão pensando isso, como que é esse processo, de que forma que Boa. vocês comunicam esse offboarding, que processo que essa startup passa para sair, se ela permanece conectada de algum Uhum. jeito depois ou não. Queria saber mais ou menos como Legal. tem sido esse processo para vocês. Eventualmente, o mercado de startups tem uma alta mortalidade. Uhum. Então, geralmente, se a startup saiu de operação, trabalho mínimo de offboard, só remover do sistema e vida que segue e boa. Se é uma startup, pô, com um case muito legal, a gente tem uma que chama Future, lá do Rio de Janeiro, bem forte no setor de óleo, gás e energia, trabalha com visão computacional, foi uma das primeiras que a gente trabalhou aqui na região e acabou de graduar eles. E eles ficam como se fosse um membro honorário, é um grande Uhum. case, é uma grande referência. Até hoje, se nos perguntarem para um palestrante de visão computacional para o setor, a gente vai indicar o fundador. Mas aí muda um pouco o relacionamento, né? A gente criou um programa só para esses membros mais maduros.
que são os formados, chama NVIDIA Connect, são para empresas acima de 10 anos, que já têm um uso de tecnologias de NVIDIA, e a diferença para o Inception é que não vai ter lá os créditos de nuvem, que geralmente os provedores dão só para startups, mas a pessoa continua recebendo as comunicações mais estratégicas, então ela já vai por um nível de engajamento muito maior, ela não vai receber o como usar as tecnologias da NVIDIA, ela já vai receber geralmente os principais lançamentos, as principais tendências, os convites para ser speaker. Então a gente passa a dar um tratamento mais premium, mais exclusivo, mas ele não demanda tanto porque aquela própria pessoa nos ajuda muito também, né? A gente tem hoje aqui É um offboarding do programa, dos créditos, mas mas não ele da tem uma relação. jornada de Isso, com a continuidade NVIDIA para ele uma nova continua. É comunidade. quase uma promoção para uma outra comunidade, Exato. né? Isso, na NVIDIA continua e geralmente quando a gente faz os eventos, a gente coloca esses Essa membros base. formados para fazer os conteúdos. Então, é uma forma legal de manter em contato com eles, eles dão uns Recompensar depoimentos também, muito... né? Toda essa jornada. Exato. E manter em contato, e aí muda bem, né? Por isso que eu acho que você ter os filtros na sua comunidade de tempo de casa, maturidade, engajamento. E aí acho que um erro de comunidade é você querer fazer tudo para todos. Você tem que buscar segmentar. E, cara, as ações segmentadas são as de maior impacto. A hora que a gente lança uma nova ferramenta ou plataforma para a área da saúde e eu mando para as nossas 100 e poucas startups de saúde, tem um impacto muito maior. Então, eu gosto muito de fazendo as campanhas por tipo de tecnologia, Uhum. por Segmento. setor, por nível de maturidade, por tempo, e eu também gosto de fazer por estágio de financiamento, porque uma startup que captou Venture Capital, ela está num outro jogo que uma startup que não captou. Mas quem não captou e vem de um professor, vem de um ambiente acadêmico, é uma pessoa com alto conhecimento tecnológico, é muito importante para mim também. Mas é uma pessoa que vai ser muito mais drivada pela tecnologia do que pelo crescimento. E aí você saber bem para quem comunicar O quê? e essas oportunidades mais assertivas. Então, GTC, eu vou ter uns 10 tipos de campanhas sobre o GTC, porque eu vou mandar para todas por setor, que tem conteúdo do setor para eles. Para quem captou VC, eu vou falar que vão ter VCs globais no evento. Para quem não captou VC, eu vou falar que é o principal evento para developer e provavelmente eu já vou mandar palestras do ano anterior para a pessoa conhecer e ver o que vem por aí. Então, acho que você fazer essa grande segmentação e não precisa de nada tão difícil para orquestrar isso. Eu uso filtros mesmo no CRM, vai colocando os critérios e já era. Às vezes os communities não querem fazer isso por preguiça mesmo, porque dá mais trabalho, Por mas... cultura mesmo, né? Nem Mas eu sempre penso a gente tem assim, um CRM estruturado, né? eu Pago. penso assim, cara, é mais efetivo eu passar o meu dia escrevendo 10 bons e-mails para toda a comunidade de forma segmentada em todos esses públicos, do que gastar com 10 reuniões individuais com membros Muito também. legal. Então, eu tento ter essa cabeça de como ter mais esse alcance em massa, porque é um pouco da pegada e da estratégia ali do Inception. Boa. Muitos aprendizados com o senhor Andrei Golfeto hoje. Vou tristemente caminhar para o fim, porque a gente não vai perder sua agenda. Boa. Mas se eu pudesse fazer uma última pergunta, né? Porque você traz a visão de NVIDIA, produtos de AI, está em comunidade, então queria que você se consegue falar rapidamente a sua visão sobre IA e o futuro das comunidades. O que você vê de mudanças ali nos próximos anos, talvez como a IA apoia nessa gestão das comunidades, Legal. para a gente deixar esse como um encerramento bacanudo. Não, ótima pergunta, muito boa mesmo. Eu acho que as ferramentas de AI em comunidades têm um potencial muito legal para as engines de recomendação. Então, pô, pensa que para 300 mil developers, aí eu já não consigo trabalhar Andrei sozinho, não tem como 300 mil pessoas. Vou precisar de tecnologia para recomendar as coisas mais personalizadas para aquele público. Com 1.300 startups, por enquanto, eu consigo ir filtrando manual e pensando e tal. Então, acho que as recomendações personalizadas, às vezes é difícil acompanhar a comunidade, e aí as soluções que vêm para resumir o que aconteceu no grupo e nas coisas, eu acho isso animal. Tô até querendo pôr nos grupos de família, de amigos, porque, cara, é vida mandar o resumo do que aconteceu No dia. naquilo ali. Também, então, eu acho que nesse ponto de vista de recomendar e trazer o que é útil para você, tipo, bem bacana. E de comunidades,
Um material que pode ser muito legal o pessoal aprofundar. 2 anos atrás eu fiz um mestrado profissional na USP e o meu objeto de estudo era comunidades de startups. Eu fiz uma entrevista em profundidade com vários líderes de comunidade, mapeei por que criou a comunidade, como ela funciona, quais eram os rituais e afins, as boas práticas, e lá ficava bem claro que toda a comunidade, nesse contexto empresarial, tinha essas duas grandes frentes, as conexões, então as pessoas tinham que se conhecer, se conectar para gerar negócios e todo mundo crescer, mas tinha uma pegada educacional muito forte também, as pessoas estão na comunidade para aprender uma com as outras, para trocar experiências ou para se sentirem mais confortáveis e seguros para ajudar o coletivo também. Então, acho que essa essência educacional de uma comunidade e essa essência da comunidade toda crescer em conjunto, isso nunca vai se perder. Acho que as ferramentas que vão surgir, vão vir por aí, vão ser mais para escalar e otimizar esse processo também. E acho que assim, igual teve os micro-influencers, acho que as micro-comunidades estão sendo muito legais. Então, um grupo que você vai ter, no máximo, 30 pessoas da sua mesma... se tem um grupo com o mesmo Andrei de outras Big Techs da região, só mais 10 pessoas, muito mais prático trocar, ficar ali. Então, acho que as microcomunidades também, em um certo momento, vão ganhar bastante relevância também. Muito bom. Bom, vou agradecer a participação do nosso convidado brilhantíssimo. Eu tinha colocado aqui, né, para primeiro agradecer e depois abrir para você falar para o pessoal, né, onde eles te encontram, LinkedIn. E eu ia citar, né, a pesquisa, porque eu mesma ali na época do empreendedorismo, para quem queria saber sobre o ecossistema brasileiro e o papel das comunidades startups, então a gente linka, que esse eu tenho pronto, o vídeo, apresentação, mas deixar a palavra final para você falar com o pessoal onde eles te acham, como eles podem te acessar, o material de hospitalar, de saúde que você falou, né? Boa, verdade. Não, bem legal. Você deu a deixa, agora você precisa falar onde eles te acham. Não, perfeito. Bom, pessoal, vocês devem ter percebido que eu adoro e-mail, então é super fácil conseguir meu e-mail. Só pensar que eu trabalho por muitas pessoas na NVIDIA, Andrés, então meu nome no plural, Andrés, @nvidia.com. Quando eu entrei, teve essa piada, você vai trabalhar por muitos, então toma aí seu nome no plural, andres@nvidia.com. Eu adoro e-mail, então lá eu respondo mais rápido que o WhatsApp, mas o LinkedIn também acho que é uma ferramenta, plataforma muito boa. Eu utilizo bastante o inbox do LinkedIn profissionalmente, então mandando uma mensagem no LinkedIn, provavelmente a gente vai se conectar mais fácil. E lá no LinkedIn vai ter os links do Inception, um link para a pesquisa do mestrado e uma série de outras coisas também. Então, canal aí da sua preferência, super disponível para a gente conversar. Espero que vocês tenham gostado e vai ser um prazer aí te conhecer e apoiar ao longo da sua jornada também. Muito legal. Sensacional, Andrei, foi muito bom. Espero que nossa audiência tenha gostado de um case global. Eu achei que a gente falou de América Latina e Brasil, mas foi um case sensacional, que eu admiro muito. Tô muito contente de ter tido você com a gente. Né, encerrando mais um episódio aqui com um case sensacional. Não deixem de dar like aqui no nosso episódio, compartilhar, nesse caso, com founders, com startups, com community managers ou com alguém que queira entender um pouco mais sobre desenvolvedores. Acho que a pergunta final que a gente pode deixar, né, para o pessoal aqui é sobre a IA. Como vocês, communities ou pessoas, estão usando a IA na gestão de comunidades para escalar esse atendimento, essa personalização. É isso aí. Obrigado, pessoal. Esperamos vocês num próximo episódio. Não deixem de curtir e até mais. Até a próxima. Obrigada, Andrei. Obrigada, Caio. Andrei. E até a próxima. Tchau, pessoal.